E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Opa, deixa eu ajeitar o microfone aqui do Parabólica. Vocês sabem quem eu sou, Pedro Renó, professor aqui do Parabólica para mais uma aula de filosofia. Continuando aí falando sobre os conceitos aí das filosofias helenísticas, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem Geral Brasil, Filosofia, Sociologia, tem muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares. Último recado importante. O link aqui do primeiro comentário fixado é o meu canal na Twitch de lives. A gente está fazendo lives lá direto, ainda não tem uma data programada, mas eu prometo que assim que a gente chegar a 1000 seguidores lá, a gente está com 500 e tanto, eu vou fazer mais organizado, com jogos de história, fazer campanhas de jogos de história pra gente ir trocando essa ideia. Por enquanto tá muito bacana lá. Então não deixe de me seguir lá na Twitch também, pra gente trocar mais ideia, um contato a mais que a gente pode ter, certo? Então vamos falar então dessa filosofia do cinismo. O cinismo é uma corrente filosófica fundada por Antístenes, mas que o principal nome vai ser o discípulo de Antístenes, o Diógenes. Diógenes de Sinope, certo? Que tem uma história bem interessante aí. Ele foi só para passar uma biografia rápida, nascido, não sei se ao certo foi nascido em Sinope, mas que teve um pai que foi um mercador e acabou sendo preso por fabricar moedas falsas. Então o Diógenes ele teve que rodar o mundo, ele acabou sendo vendido como escravo, ele foi escravo inclusive de piratas, aí depois chegou em Atenas como escravo e aí ele acabou virando depois discípulo de Antístenes, que viu nele uma possibilidade muito grande de aprendizado. Então o grande foco quando a gente fala em cinismo, a gente foca muito mais nele. E é uma corrente, o cinismo é uma corrente filosófica, ou uma escola filosófica, bem melhor dizer, escola filosófica, pertencente às escolas helenísticas. Né? Tem várias escolas helenísticas, a gente já falou de algumas aqui. O estoicismo, a gente já falou de outro, o ceticismo. O cinismo ele faz parte dessas escolas filosóficas. E se vocês lembrarem, existe uma característica marcante em todas as escolas helenísticas, que une todas essas escolas helenísticas, que é a busca por felicidade, eudaimonia, como vocês quiserem chamar, que seria uma forma de viver tranquila, sem grandes preocupações, uma felicidade. O que vai diferenciar, e a gente vai ver aqui de outras correntes do helenismo, é como se chegar a essa eudaimonia, ou como se chegar a essa felicidade. E eu já adianto vocês, para quem não conhece, que o cinismo ele já é um pouco mais radical de como se chegar a essa felicidade, mais radical do que as outras correntes filosóficas. Iniciando porque é talvez o mais interessante, que é a etimologia, o conceito, o termo da palavra, do cinismo, que vem de knikos, do grego, que traduzindo para a gente aqui seria cão, cachorro, que tem alguns conceitos no mundo grego, principalmente em Atenas, que era um insulto àqueles que eram os chamados de cães, né? Aqueles que não eram cidadãos atenienses, mas acabavam tendo um certo destaque ali em Atenas, mas eles eram insultados. Vocês não são atenienses, vocês vivem como um cão. Porque um cão vive aqui nas ruas de Atenas, mas ele não é um cidadão, ele é um animal. Mas isso foi agregado, né? Os cínicos, os filósofos dessa corrente, principalmente quando a gente vai falar de Diógenes, eles pegaram muito bem isso para conceituar de fato o que é a filosofia dos cínicos, que é viver como um cão, de fato. Em que sentido? Nas ruas, precisando apenas do necessário, buscando a sua felicidade apenas com o necessário. E acho que isso é muito bacana de se pensar, eu já falei isso em outras aulas, inclusive, sobre inclusive o cinismo, que é muito legal. Se você tem um cachorrinho, se você encontra um cachorrinho de rua, a gente parte daquela questão pessoal, eu sou louco com os bichinhos, né, com os pets, né, com animais. Eu sempre mostro a Nina, que é minha cachorrinha aqui, aí a pessoa fala, nossa, que cachorra linda, que não sei das quantas, com pelo, não sei das quantas. A Nina é adotada, inclusive, sabe? A gente adotou ela já há alguns anos e ela é o grande amor que eu tenho. E quando a gente
resgatou a Nina, a alegria dela em ver que ela estava recebendo um lar, um amor do meu e da Vivian. E assim como a gente já fez, inclusive, com a adoção de alguns outros cachorrinhos, a gente acaba que não tem tanta capacidade de adotar muito, mas a adoção para aquele famoso lar provisório, eu lembro que há uns 2 anos teve um cachorrinho que seguiu, eu e a Vivian, a gente tinha ido no mercado, e um cachorrinho bem pequenininho, ele seguiu ele se aproximou da Vivian, ele escolheu a Vivian e seguiu a Vivian. E assim, o rabinho dele abanando, por receber carinho, a gente não teve jeito. Levou para casa, a gente cuidou, a gente conseguiu um lar bem aconchegante para ele. Infelizmente a gente não podia ficar. Foi doloroso porque a Vivian fala, poxa, ele me escolheu, mas a gente não tinha como, até mesmo porque a Nina, nossa cachorra, ela tem dificuldade de lidar com outros cães também, sabe? Tem essa questão, a gente já fez, inclusive recebeu umas aulinhas, né, uns adestramentos, mas mesmo assim. E a gente ainda tem notícias dele, a gente acabou batizando o nome de Joey, né, por causa de Joey Ramone, né? E a gente gostou muito dele. Mas eu sei que eu fico usando os exemplos, mas eu acho que isso é legal, porque um cachorrinho, quando você dá alguma coisinha para ele, a felicidade dele já está ali. E é isso que a gente tem que pensar na questão do cinismo, tá? Agora, é só isso, buscar essa filosofia? É aí que a gente precisa entender. Porque o cinismo, ele é uma filosofia crítica, tá? Olha só, o cinismo não é uma filosofia de, vou só buscar a felicidade. No mundo grego, a gente está falando do século V a.C., entrando no século III a.C., século IV a.C., desculpem, o cinismo ele se coloca, inclusive, como uma filosofia, um movimento extremamente crítico aos valores gregos. Principalmente quando a gente fala de Atenas, tá? Em que sentido? Porque os cínicos, que são os filósofos cínicos, e eu já até vou explicar também porque qual que a gente fala de uma pessoa cínica hoje, qual que é a relação que a gente tem com isso que eu falei de cão, mas eu vou explicar. Desculpem. Quando a gente fala então de crítica, há uma crítica aos valores gregos. Se vocês pensarem, eu tenho aula aqui de Grécia, na Grécia surge uma ideia muito mais aprimorada do que é propriedade privada, entre o que seria então essa propriedade, lá nos guenos gregos, né, antes mesmo da Grécia clássica, então uma vida mais privada do sujeito, onde parece que ele pode fazer outras coisas, tal. Os cínicos eles fazem essa crítica, por que você precisa dessas 4 paredes para poder ser feliz, né? Entre outras coisas, na Grécia Antiga, uma sociedade desigual ainda, uma sociedade onde nos tempos clássicos, porque o cinismo começa na Grécia Clássica e a gente passa, né, o Diógenes ele tem a sua principal participação no helenismo, né, com o domínio de Alexandre o Grande. Mas tanto é que existem passagens que dizem que os cínicos, principalmente Diógenes, ele se masturbava em plena ágora, em pleno mercado, para criticar. Ele fazia isso para falar assim, tá vendo o que eu faço? Eu não preciso das 4 paredes, eu não preciso dessa mordomia toda todos que vocês, né, que ele se masturbava em público, mostrando para todo mundo, tal. Então, não é assim, eu vou viver tranquilamente nas ruas, tal. Existe uma crítica em relação a isso, é aí que a gente tem que pensar. Crítica aos valores gregos, porque o cinismo ele busca viver através principalmente das virtudes de nós seres humanos. O que são as virtudes? São as nossas qualidades, as nossas capacidades, que nos diferenciam de outros animais, dos animais irracionais. A gente tem a escolha, tudo bem, viver nas ruas com desapego. O cachorro, ele também vive assim, tal, mas isso foi uma escolha, tá, dos cínicos. O cachorro vai pelo seu instinto. O cínico não, ele vai pela sua escolha, ele optou por isso. E aí ele se desprende, ele faz a crítica, né? Por que vocês estão aí? Eu não, eu tenho essa capacidade, eu estou fazendo desse jeito. Eu vivo da physis, da natureza, eu não preciso de bens materiais para me levar a eudaimonia, a felicidade. Eu não preciso, eu tenho um desapego. Dizem que Diógenes vivia pelas ruas e viajava, era um nômade na verdade, mas vivia mais ali em Atenas, mas chegou a viajar, viajava com embarcações pelo mundo grego e vivia, né, dentro de um barril e ele pedia esmolas, algumas coisas assim e tal, mas só o necessário para sobreviver,
né? Então isso funcionava como uma crítica, não é uma filosofia de vida minimalista só por mas é uma crítica, tá? Isso que a gente precisa entender. Então ele fazia essas críticas, falava, vocês têm tudo, é para mostrar o contraste desse mundo grego, dessa vida desse mundo grego lá andando na água e o que Diógenes está vivendo. Então, inclusive há desprendimento, inclusive de alguns sentimentos, como, por exemplo, o amor. O próprio Diógenes acreditava, falou assim, para que amar alguém? Eu não preciso de ter alguém, amar alguém, não só de tão bens materiais, para ser feliz. Então há esse desprendimento em relação ao amor. E é logicamente que vocês já percebem que há um desprendimento, inclusive, de medos. A gente está falando de sentimentos, a gente está falando de medos. Há um desprendimento. Para que o medo da morte, inclusive? E aí os cínicos entendem que a maior virtude que a gente tem é o conhecimento, porque afinal de contas a gente está falando de uma filosofia que faz as críticas, mas tudo vai passar. Você não vai carregar bens materiais para o resto da vida, mas o seu conhecimento, a sua sabedoria, ela fica, ela permeia até o final, até os tempos de sua morte. Então ela é o mais duradouro que você tem. Então essa é a principal virtude. Inclusive naquela passagem aqui metafórica de Diógenes com Alexandre o Grande, que ele era admirado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, inclusive, muito ligado à filosofia, discípulo de Aristóteles, que Alexandre o Grande, né, todo mundo conhece essa, mas para quem não conhece é importante falar, porque tem um quê a mais nessa. Que Alexandre o Grande procura Diógenes e fala, né? Dizem que ele estava em Corinto, se eu não me engano, não sei se foi em Atenas isso, que ele fala para Diógenes, queria testar o filósofo, fala qualquer coisa, eu sou Alexandre o Grande, né? O imperador aqui do helenismo, da Macedônia, fala qualquer coisa, bem material, qualquer coisa, eu te dou. Eu sou um homem mais poderoso. Ele era o homem mais poderoso do mundo grego durante o helenismo, do mundo, né? Conhecido pelos gregos. E o Diógenes fala, se é qualquer coisa, então, por favor, retire-se da frente do meu sol. Ele estava tomando banho de sol. E há aquela metáfora de que esse sol representa o conhecimento. Você está na frente tapando o meu conhecimento, a luz. Entendeu? Então é uma metáfora interessante. E, inclusive, essa ideia da filosofia de buscar esse conhecimento, e nada mais do que isso, viver só do necessário, diferencia, inclusive, a filosofia do Diógenes, não só dos outros helenismos, dos outras filosofias helenísticas, mas também de outras correntes. Por exemplo, o Diógenes, ele foi, inclusive, contemporâneo a Platão, porque ele está ali fechando o mundo clássico e entrando daqui a pouco no mundo helenístico, né? Ele era, inclusive, mais velho do que Platão. Que dizem, né, que ele era contemporâneo, a gente não tem registros específicos de Diógenes escritos, mas que há quem diga que ele chegou, inclusive, a depenar uma galinha em plena água e jogar em Platão, assim, toma isso aí, assim, como, tipo, uma agressão a Platão, né? Ele depenou uma galinha e jogou, falou, toma isso aí, jogou em Platão. Há quem diga também, mas por que essa contradição entre o helenismo e Platão? Ora, se vocês pararem para pensar, eu sempre quis dizer ora. Platão vem com a ideia, que é muito importante, que é a ideia do mundo inteligível ser o grande objetivo, atingir uma alma racional, uma força dos filósofos. Ele caracterizava, falava que a política, inclusive, deveria ser feita por aqueles que atingem a alma racional, aqueles que conseguem sair da amnésia e entrar no processo de reminiscência. O Platão ele sistematizava, né, como chegar a essa alma racional, como atingir o mundo inteligível, né? E isso é descartado pelo cinismo, porque o cinismo ele não está preocupado de como chegar a um mundo inteligível, ele quer ser feliz aqui, nesse momento que você está vivendo. A eudaimonia é aqui. Como ter esse estado de espírito, de tranquilidade, viver bem, aqui. Então ele não está preocupado em o que você precisa fazer, se você precisa ler demais, estudar pra caramba, ter boas relações, Platão falava que só os filósofos tinham capacidade para fazer política, né? Em sua obra República trabalha com isso. O Diógenes ele não está preocupado com isso. O cinismo ele não está preocupado com isso. Como que é a sua vida aqui, individual, vamos viver do necessário.
É um método, logicamente, mas ele não tem tanta complexidade como outros filósofos trariam nesse momento, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. É muito bacana falar de cinismo, apesar de ser muito simples e também rápido, né? Deixa aí nos comentários, não deixa de dar aquela curtida. Aí, Twitch, hein? Tamo lá fazendo um joguinho, gameplay, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!